Olha aí, pessoal, pra quem não conhece o bairro onde eu moro, Jardim Silvina. Eu moro ali perto daquele campo ali, ó. Ali embaixo ali, ó. Minha região. Isso aqui é a Volkswagen fábrica de carro. Ali é o depósito das Casas Bahia. Eu moro aqui embaixo, mais ou menos, ó. Esse campo aqui é perto da minha casa. E eu moro aqui embaixo, assim, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Onde tá meu dedo apontando aí. Aqui pra quem quer ver mais. E o carro do ovo ali embaixo anunciando 30 ovos por 10 reais. Ali é o estacionamento de carro da Volks, da transportadora, onde vai para as concessionárias. Para aquele lado de lá é São Paulo, a capital. É mundão, velho, grande, olha. Ali tá meu carro, ó. Ali tá Maricá. Ali embaixo Maricá. Aqui. Vamos lá, agora que eu vou mostrar meu carro. Tem dois bodes ali perto do meu carro. Bonitinho. Cuti, 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 cuti. Aqui tá um formigueiro. Formigueiro. Aqui tá o buraco delas, ó. Aqui vai lá pra dentro. A casinha aqui, as torres de transmissão, e ali tá dois bodes. Deixa eu ver se ele tá perto aqui pra... Aquele ali acho que corre atrás, ó. Eles não são meus.